a todos que nos seguem, nos assistem e nos escutam. Eu sou Vanessa Carvalho e a gente vai agora estar dando início, né, a uma série de discussões que envolvem o mês da mulher, né, o mês de março, em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí é um privilégio, né, estar dando início a essa sequência de podcasts, né, uma vez que inúmeras, né, são as contribuições de mulheres para o desenvolvimento da nação, né. Dessa forma, durante todo esse mês, né, os cursos de administração, direito, enfermagem, fisioterapia e psicologia vão estar aqui, né, sempre trazendo um tema relevante à temática da mulher. E aí, né, o Dia Internacional da Mulher não é apenas um dia no calendário, né, na verdade é um movimento global que busca aí trazer à tona a igualdade de gênero através, né, do empoderamento de mulheres, né, mulheres e meninas. Então, portanto, é um dia, né, que a gente busca celebrar a conquista, né, as diversas conquistas de mulheres em todas as esferas da vida, né, sejam elas líderes, inovadoras, cuidadoras, ativistas e heroínas do dia a dia. E aí, portanto, né, a gente vai estar dando início a essa sequência, trazendo a temática da gestão do estresse, as emoções em meio às multitarefas do mundo feminino. E, para tanto, eu trago aqui a nossa queridíssima Célia Simone, que é psicóloga, e vai conversar muito, né, trazendo aqui o seu conhecimento para a gente estar abordando a temática e conversando um pouquinho mais. Célia, eu vou pedir para que você mesma se apresente, tá? Pode ficar à vontade. Muito obrigada pela sua presença desde já. Eu sou a Célia Simone, eu sou psicóloga de formação e me sinto honrada com esse convite, né? Vim de coração aberto para que a gente possa compartilhar conhecimentos, aprender e também ensinar, né, Vanessa, né, sobre esse universo tão lindo que é o nosso universo feminino. A gestão do estresse e equilíbrio de vida é um tema tão prazeroso, né, tão bom de falar e, ao mesmo tempo, tão necessário, né, que são questões que impactam diretamente a nossa qualidade de vida. E o que é estresse? Qual é o lado bom e o lado ruim do estresse? O lado bom do estresse são as questões que ele traz no nosso desenvolvimento, né, humano, as nossas potencialidades. Quais são elas? Por exemplo, o estresse é uma reação natural do nosso organismo. Então, quais são os fatores estressantes? Esses fatores são o nosso dia a dia, a nossa sobrecarga, a nossa multifuncionalidade, principalmente nós mulheres somos PhD nisso, né? Nos sobrecarregamos de tarefas, né? Então, o estresse, ele é uma reação natural e o lado bom dele é porque ele nos potencializa, nos deixa mais forte, com mais possibilidades de resolver nossos problemas, né? As questões que até nós chegam no dia a dia, com mais eficácia, com mais resiliência. Então, é a defesa natural do nosso corpo, biologicamente falando, né? E qual é o lado ruim? O lado ruim é a questão do excesso, né, de tarefas que nós nos sobrecarregamos, né? Essa repetição, né, de estresse diário, essa intensidade, né, que nós abraçamos, né, que o nosso corpo absorve no dia a dia diante das multitarefas
que nós mulheres, principalmente, né, abarcamos. Então, o que é que chama atenção? O problema é essa sobrecarga, essa intensidade. O nosso organismo vai somatizando, né? E através desse excesso, o nosso corpo começa a ter reações. E isso abre porta, abre possibilidades para adoecimentos, né? Transtornos emocionais, físicos, né? Então, é muito importante esse cuidado com esse excesso. Sim. Né, de estresse. Pois é, né, Célia? A gente lutou tanto, né, para adentrar o espaço público, né, sair do privado, né, que essa foi uma das lutas. E aí hoje a gente se vê nessa multiplicidade de tarefas, né, muitas vezes com dificuldades de lidar, né? Dificuldades no sentido, enquanto ser humano mesmo, enquanto, né, pessoa, mas também diante do advento da transformação diária do mundo, né? Do dia a dia. É infinita, é constante, é numa rapidez, né? Às vezes eu fico né, sentada. Sim. Ai, meu Deus, onde foi no contexto da história que a gente foi inventar, né? De querer adentrar esse contexto público, porque, por vezes, né, é muito cansativo, né? E a gente foi criando, através dos tempos, né, uma imagem de que quanto mais coisas você fizer durante o dia, né, eu não sei, aí você e quem está nos ouvindo ou assistindo, mas tipo, eu, por exemplo, tinha listinha de vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e quando eu conseguia dar de conta de tudo, opa, né? Aquela sensação maravilhosa. Só que isso, com o tempo, isso vai pesando, né? Sim. Vai pesando, porque aí tem outros fatores, né? Tem o próprio envelhecimento, né? A sobrecarga de situações, né? Enfim, e isso vai pesando e vai cansando, e aí é onde a gente tem que lidar com outras situações, né, para tentar amenizar justamente o estresse que vai sendo causado, né? E aí, como é ser mulher, né, no século XXI, doutora? Quais as implicações? Então, ser mulher no século XXI, que delícia, né, gente? Nesse bombardeio de informações todos os dias, tecnologia em alta, né? Ser mulher no século XXI é bem desafiador, né? E, ao mesmo tempo, também temos muitas conquistas, né, para comemorar. Né? Muitas mulheres têm muitas oportunidades de escolaridade, né, de conhecimento, de autonomia, né, de vida profissional, né, profissões, né, diferente de séculos atrás, né? Vamos pensar nos nossos avós, na nossa faixa etária 40 mais, sim, né? Nossos avós, nossos bisavós, tataravós, nossos viram de épocas de muitas dificuldades, né? Onde que a mulher não tinha essas autonomias, não tinha tanto acesso a tanto conhecimento como nós do século XXI temos, né? E, ao mesmo tempo, cuidar desse bombardeio, né, que chega, e olhar para a questão humana, as nossas limitações, né, até onde eu consigo, qual é o meu limite, isso é bem importante. Né? Então, assim, mas ainda temos muito ainda a conquistar. Né? Nós temos muita discriminação de gênero, né? Nós temos muitas problemáticas sociais, né? Então, entre outras. Né? Então, temos muito mesmo a conquistar. E levantar a bandeira da sororidade, né, que significa a cooperação, a confiança, a empatia entre esse universo feminino, vai fazer com que a gente alcance, né,
vamos dizer, com mais leveza, né? E podemos também pensar em deixar para esses futuros filhos, netos, né, mais conquistas positivas. E assim, com essa união, com a sororidade, nós vamos chegar nesse lugar, né, com mais eficácia, mais rápido. Né? Nossa jornada ficará mais leve. É verdade. E aí, assim, também, né, assim, eu penso que a gente, como você traz, né, a gente tem muito ainda para alcançar e muitas, como é que eu poderia dizer? Acho que muitas capas para desfazer, né, e para repensar, né, porque essa questão mesmo da sororidade, né, quando eu penso na questão de gênero, eu vejo ainda o quanto a gente está caminhando, né, a curtos passos, o quanto a gente ainda tem aquela visão, né, aquela velha brincadeira, né, que, enfim, que traz muita verdade. Por exemplo, né, mulher não tem amiga, sim, né? Sim. Como, né, e tratando as mulheres apenas como rivais. E aí, para a gente repensar, né, essa contextualização, para a gente, de fato, dar as mãos, né, se unir, pensar, né, eu, enquanto mulher, gostaria que isso, né, a empatia, né, acontecesse comigo, né, então, repensar, né, de fato, esses pontos para que a gente, de fato, alcance, né, a sororidade, né. E aí, quando a gente pensa em mulher também, né, eu acho que um outro tema que surge, né, são as emoções. Né? Seja porque nós somos tidas culturalmente, né, como mais afáveis, né, como mais complacentes, mas também fisiologicamente falando, né, biologicamente falando, né, em questões hormonais propriamente ditas. Então, assim, como é que a gente pode, né, tá equilibrando as nossas emoções, uma vez que a gente se meteu aí num contexto de diversas atribuições, né? É mãe, é filha, é esposa, é empreendedora, enfim, são tantas coisas. São muitas atribuições, né? E isso vai chegando a um certo ponto que a mochila fica bem pesada, né? E aí vem os adoecimentos, né? As patologias vão, né, aparecendo. Nós temos estudos, né, na neurociência, vários estudos, artigos, né, que trazem essa questão desse uso exacerbado de conteúdos, né, nas redes sociais, né, essa questão de fazer essa mulher multitarefas, né, que faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, e a gente se sente cobrado e ao mesmo tempo a gente tem essa autocobrança, né? Multitarefas é fazer duas ou mais tarefas simultaneamente, né? Então, automaticamente, nesse mundo de possibilidades que nós vivemos, a gente quer abraçar tudo, quer ser a mulher maravilha, né? A gente quer ser 100% como esposa, a gente quer ser 100% como mãe, não quer ter falhas, né? Enquanto profissional, enquanto motorista, né? Enquanto autônoma, né? Então, essa cobrança, às vezes eu percebo que parte muito de nós mesmos, né? Então, é importante que a gente pare um pouco para olhar, para analisar em nós mesmos a questão desse mecanicismo, né? Que nós estamos a cada dia mais tomando posse disso, né? Eu percebo que a maioria das coisas nós estamos no mecânico, nós estamos exercendo essas tarefas, atividades no mecânico, né? Então, assim, quando você está mecanizado a fazer algo, você não tem tempo de raciocinar e você não tem atenção. Então, assim, vejo o lado positivo, que bom que a gente pode dirigir e passar a marcha e frear e ligar a sinaleira, né? Que bom, nosso cérebro tem essa
divindade, né? Essa riqueza, né? Então, assim, mas a gente está deixando passar, né, despercebido muitas coisas que a gente precisa de raciocinar e precisa de atenção para aquele fazer. E aí nós estamos nos perdendo, nos dispersando no nosso dia a dia, né? E essa questão da multitarefas, né? Fazer mais de uma coisa, querer dar conta de tudo, isso aumenta a nossa possibilidade de erro. Quantas vezes no dia a gente não sabe onde que colocou o celular? Verdade. Quantas vezes a gente sai de casa e não sabe se desligou algum fogo, acontece demais com as donas de casa, não lembra se fechou a casa, não sabe onde é que ficou a chave. Então, isso está muito comum no dia a dia. Então, a gente está sempre ligado no automático, né? Então, eu faço um convite para que a gente venha para o nosso ser, né, para o nosso instinto, a nossa naturalidade, né, e esteja na racionalidade, esteja na ciência, porque também temos estudos, a neurociência traz que fazer mais de uma tarefa, você gasta mais tempo do que fazer uma, no caso, como é que se diz? Consciente, com atenção. Você fazer uma de cada vez, você faz muito mais rápido do que fazer duas. A qualidade interfere na qualidade. Isso tudo é um fator estressador. A gente fica estressado porque não dá conta, ou fez e não deu certo, a mais de erro, né? Aumenta muito. Então, é ter esses olhares, esses pequenos... essas pequenas atividades que a gente faz todos os dias, né? Todas nós mulheres temos muitos fazeres, né, no nosso dia a dia, né? E encontrar com o seu limite, né? A questão de cuidado com a comparação, né? Ai, fulano faz assim, eu tenho um colega de trabalho que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, então eu preciso, né? Inconscientemente, aquela convivência vai trazendo a gente para essa autocobrança, e isso é muito adoecedor. É um perigo, né? É bem delicada a situação. Então, é importante que a gente olhe para esse lugar no nosso dia a dia. Isso tudo colabora, né, para que a gente tenha um final de dia mais tranquilo, a sensação de dever cumprido, né, de diminuir as tarefas diárias, né? Por exemplo, a gente tem 5 tarefas para fazer naquele dia. O que é mais urgente? No meu limite, no meu tempo, no que eu dou conta de fazer. Que o meu limite, a minha estrada, o meu tempo é diferente do tempo do outro, né? Essas comparações a gente tem um hábito de fazer no dia a dia, e isso também não é legal, atrapalha muito o nosso processo. Então, olhar, se eu tenho 5 atividades para fazer, eu vou fazer 3 que são mais urgentes, né? E com certeza você vai dar conta de fazer muito mais. Mas você enumerando menos tarefa, no final do dia você vai ficar bem satisfeita, menos estressada, né? Tirar um tempinho para você também, que você conseguiu fazer mais do que estava previsto. Então, esses olhares no nosso dia a dia, gente, vocês mulheres, principalmente, isso é muito simples, mas a gente não faz, a gente não pratica. Então, nós estamos muito mecanizados a essa sobrecarga. E isso vai pesando ao longo da vida. Bastante, aí, realmente. Como é que a gente poderia, né, Célia, pensar os contornos, né, eu sei que você já, né, trouxe várias dicas, né, diminuir a quantidade de tarefas, verificar o que realmente é mais importante, mas às vezes eu penso também que quando, né, a gente está envolvida, né, nesse circuito automático, né, de fazer, o que você poderia, assim, dizer para a gente no sentido de para diminuir, né? Porque às vezes me passa assim também uma sensação de que pode ser difícil para essa mulher, né? Inicialmente eu tenho a consciência de que está pesado, de que eu preciso diminuir, mas eu ainda não consigo diminuir. Como é que eu poderia estar fazendo isso?
Assim, Vanessa, eu vejo que nós mulheres, enquanto pessoa, enquanto sujeito de limitação, a gente precisa trabalhar a autocompaixão. Pratique. Isso é algo desenvolvido. Ninguém nasce sabendo. A gente nasce nascendo, né? Então é algo que nós podemos desenvolver. São escolhas. A partir do momento que eu faço um pré-planejamento do meu dia, as atividades, o que é mais urgente, eu não preciso ter disciplina com esse pré-planejamento. Porque é a minha saúde mental, é o meu bem-estar. Eu estou cuidando de mim. E até onde que eu estou pensando em mim? Geralmente nós tendenciamos a pensar mais no outro. Nos nossos filhos, no que a gente está fazendo pelo outro, né? Até então que nós temos a necessidade, né, muito grande de ser aceitos. E a gente acaba compensando em, às vezes, tarefas, né? Vamos dizer, em serviços, né? Então eu preciso praticar essa autocompaixão comigo mesmo. Até onde é o meu limite? Até onde eu dou conta? Porque sempre vai ter muita coisa e sempre nós estamos nesse lugar, né, principalmente a mulher, de querer dar conta de multitarefa, de muitas coisas. Então, eu preciso encontrar comigo mesmo, né, essa coisa que eu também acabei de dizer, a questão de ver o meu tempo, o meu limite. Por exemplo, minha natureza é lenta. Se me pressionar, eu paraliso. Então, é da minha natureza. Hoje eu entendo que eu preciso acolher isso. Né? E entendo, por exemplo, que a minha colega, a Vanessa, já é mais ativa, ela consegue, né, fazer mais atividades, né? Enfim, então essa compreensão nos ajuda muito a ter a consciência da nossa limitação, né? O limite com respeito, o limite primeiro para mim mesma, enquanto ser humano, depois eu penso no meu filho, do meu esposo, no meu patrão, no meu chefe ou dos meus subordinados, quem quer que seja. Onde é que está o meu limite? E sem culpa, né, Célia? Sem sentimento de culpa, que é bem devastador. Isso, exatamente, né? Assim, porque é justamente isso, quando você traz essa perspectiva de comparação, mas também de reconhecer as diferenças, né? Me vem muito essa questão, né? De que pode, né, surgir nessa mulher a culpa, né? Sim. A culpa porque hoje eu não consegui, sei lá, levar meu filho na escola, ou não consegui chegar cedo para buscar ele na escola, né? E às vezes isso é um sofrimento para algumas mães, né? De não estar ali naquele horário, né? Aquela postura de uma super mãe e o cuidado, né? Com essa conotação de super, de hiper, Sim. né? Se permitir errar. Se acolher, né? Nesse erro que você não deu conta, gente. Isso é muito importante, a gente trazer isso para a nossa consciência, né? Eu tenho um exemplo, às vezes me chega muita coisa na clínica, e um dos exemplos de uma paciente que chegou, ela tem uma questão da autocobrança com o excesso de atividades que ela traz para o dia a dia dela, que, assim, ela está doente, é adoecedor isso. Então, passamos a trabalhar sobre isso, né? A questão dela reduzir essas atividades diárias. Hoje ela está em outro nível. Né? Primeiro, esse é o meu fazer enquanto profissional da psicologia, né? É ajudar o sujeito, iluminar o sujeito, né? Como diz, né, tecnicamente na nossa profissão, né? O outro, né? Ajudar o ser humano a encontrar consigo mesmo, com a sua essência, né? Nós somos a natureza, nós somos como a natureza, né? Por exemplo, como é que funcionam as plantas? Né? A gente planta uma plantinha, se você regar demais, ela morre. E se você regar de menos, também ela vai morrer. Né? Tem que haver essa ponderação, esse equilibrar-se, né? E aí ela cresce, aí ela dá frutos, né? E depois ela morre, aí a semente, e por aí vai. Então, nós somos essa natureza e nós ignoramos a nossa naturalidade humana. Né? Nós ultrapassamos, né? A gente quebra as barreiras de coisas que
não cabe a nós, né? Que está no oculto, está para além do que a gente pode fazer. Então, assim, eu gosto muito de trazer meus pacientes, né? Quando chega até mim, principalmente esse caso que me chamou muita atenção, porque ela sobrecarregava de muitas atividades, né? Então, a mochila pesa, né? Ela estava doente, não estava bem. Então, assim... Vamos lá. As relações começam também a ficar conturbadas. Tudo interfere em tudo. Né? Quando a gente não está bem, as coisas não funcionam. Né? Você atrapalha todo o processo. Onde você chega, você não consegue ser luz. Em casa, começando de casa, a gente que acorda não está bem. Né? Assim, desorganiza tudo na nossa mente, na nossa vida. Então, assim, é o básico. E nós não fazemos. Né? O básico é acessar esse ser de limites que nós somos, né? A questão da aceitação de estar vulnerável naquele serviço que lhe foi dado, né? Naquele fazer, naquela profissão que chegou até você, né? Isso é muito importante. Gente, é básico, é o básico. Encontre com o seu ser. Né? Então, o autoconhecimento traz a autoconfiança. Né? Então, é importante que eu faça com que esse ser, para que eu ajude com que ele acesse essa naturalidade, essa natureza humana que ele é, um ser de limites, né? Um ser limitado. Sim, né? Enquanto você estava falando, né, essa questão do autoconhecimento, eu lembro que isso é tão antigo, mas isso se perdeu, né? Principalmente com o advento da tecnologia, né? Mas do quando uma tarefa que é tão simples, mas que eu tenho certeza que muita gente não faz, né? Que inclusive eu digo até na sala de aula, às vezes quando eu estou dando aula, quem aqui hoje conseguiu, por exemplo, ao tomar banho, sentir a água caindo sobre o seu corpo? Né? Porque justamente essa repetitividade, esse automatismo, a gente entra no chuveiro, já sai logo. Vamos tentar fazer isso, né? Quando eu estou dando aula de processos psicológicos básicos, né? Aquela coisa da sensação, né? E tentar analisar, e o que eu estou sentindo, né? A água é mais quente, é mais fria, como é que tá, né? Qual é a percepção que eu tenho disso? E montar, né? Um esqueminha com os processos, né? Porque realmente hoje em dia a gente quase não faz mais isso, né? Tirar um horáriozinho do dia para avaliar as suas condutas, né? O que eu fiz durante o dia de hoje? Como é que eu fiz? Eu posso fazer diferente? Eu permaneço? Fazer essa autoavaliação, né? Se colocar de fato mais próxima. Hoje eu tô me sentindo mais preguiçosa, né? Sim. Mas, tipo, às vezes não é uma questão de preguiça, às vezes é uma questão de que seu próprio corpo naquele momento está mais lento mesmo, seja por conta das questões hormonais, sim. Né? Vai ter dia que você vai estar mais elétrica, mais ativa, e acolher de fato, né, tudo isso. Eu acho interessante isso, porque, inclusive, eu me dei conta desses processos corporais, né, principalmente de humor, na atividade física. Eu percebia, né, que tinha determinados períodos que, tipo, uma série de 6 exercícios, né, eu fazia bem mais rápido, mas tinha dias que eu não concluía. E aí eu fui me atentando, né? Mas aí eu penso também, ao mesmo tempo, e é bacana a gente estar conversando sobre isso aqui, que esse processo de tomada de consciência sobre a gente, ele vem muito com o tempo. Sim. Né? Porque a gente acaba sendo, quando mais jovem, a gente é estranho a nós mesmos, Sim. né? A gente tá muito pro mundo, quer curtir, brincar, né? E quando a gente vai, né, amadurecendo, aí, isso aqui em mim já tá se repetindo, né? Aí a gente já vai tendo uma outra visão sobre a gente, outro olhar. Né? E isso é muito bacana, e ao mesmo tempo, assim, que é um tanto quanto chato, né? Porque a gente vai se lidando com as limitações da gente, Exatamente. né? Exatamente. Mas o quanto também é libertador. Demais, Vanessa, demais. A gente
É importante que a gente faça esse acesso. É muito importante, né? Lidar com essas questões, né? Dói, às vezes Sim. dói, né? Assim, ai meu Deus, eu preciso mudar esse hábito, né? Isso não tá legal para mim. Mas isso é como você diz, é a questão da repetição, né? Da repetição, da prática. Então, assim, a gente vai entrando em contato conosco, com as nossas limitações, né? E vai acessando até onde eu consigo, né, até onde eu consigo, e aí você está mecanizado a fazer completamente diferente, né? Então, o inverso disso dói um pouquinho. Mas a gente precisa entender, a gente, no adulto, né? Enquanto mais maduro, né? A maturidade vai chegando com as nossas vivências, encontrar que é necessário passar por esse processo para que eu possa mudar de nível, para que eu possa viver com mais leveza, né? E não me perder nas dispersões inúmeras, né? Que a contemporaneidade nos traz, né? Que a gente está pecando muito com o excesso de possibilidades, né? Então, é olhar para isso, tentar dissociar desse contexto e olhar, não, peraí, né? Eu não sou tecnologia, eu sou humana, aqui está meu limite, né? Eu prezo pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental, né? Pelo meu bom humor, né? Para me ter ânimo de cuidar da minha autoimagem, para me ter uma autoestima mais elevada, para me ser uma pessoa melhor nesse universo, né? Sim, que eu vim aqui para quê? Exatamente. E qual a minha missão nesse universo? Só passar, né? não Só comer, passagem, né? não. Ou só estresse. aproveitar também, né? A caminhada, Isso, o percurso. só contas para pagar, só obrigações, só estudos, não, gente. Vamos mediar, mulheres, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada área, né? Nós temos pilares de sustentação, temos 4 pilares de sustentação que é super importante, que são bases, que é o pilar emocional, né, o pilar mental, o físico, né, e o espiritual. Né, parar e encontrar com nós mesmos e pensar como é que estão esses pilares de sustentação na minha vida. Isso é algo que ninguém pode fazer por você. Então, gente, é ter atitudes. E esforçar, disciplina e atitude para mudar de fase. Senão, a gente continua a mesmice. Nós só somos um a mais a entrar nesse avalanche, nessa onda de muito adoecimento, né? Muito transtorno mental, né? Emocional, dos físicos e por aí e vai. A nossa sociedade está muito adoecida, né? Nós temos dados, estudos. E para onde é que eu estou indo? Eu estou indo nessa maré? Ou o meu objetivo, meu propósito aqui é encontrar comigo mesmo, com o meu ser, que é esse ser de fragilidades, né? Esse ser limitado, né? É aquela coisa que você trouxe muito bem, a questão do banho. Gente, eu te convido a fazer essa prática. Comece hoje. Tome banho sentindo o seu corpo, sinta a sua pele, a textura da sua pele, o seu couro cabeludo, sinta seu rosto, seu corpo. É seu, é o que te sustenta nesse plano físico. O que é que você tem feito com isso? Será que você tem se dispersado? Escovar os dentes, te faço um convite. Escove os dentes com atenção, consciente para você ver a diferença. Gente, é simples, que tenhamos mais atitudes. Será se essas dispersões que nós estamos tendo todos os dias, esse mecanicismo, nos está fazendo também dispersar de nós mesmos? Vamos olhar para isso, né? Então, é uma reflexão que eu faço a vocês, né, que não nos custa nada, depois vocês vão me contar. Que diferença que faz trazer isso para a questão da racionalidade, né? Fazer com aquele ser pensante, sentindo, refletindo no que você está fazendo, né? E por você. Que é o serviço que não dá para terceirizar, né? Mas... É verdade. E aí, assim, também lembrar, né, Célia, que se tiver muito difícil... Né, de conseguir esse processo, de acessar esse autoconhecimento, existem profissionais também que podem te ajudar nesse processo.
né? Sim, sim. Então, gente, eu gosto de dizer que mais importante de que preocupar com esses fatores, né, naturais que chegam até nós e que nos desequilibram, né, e que nos fazem, né, se estressar, e isso fica intenso, isso fica repetitivo, é aprender a lidar, desenvolver habilidades que façam com que a gente saiba lidar com o que chega. Mais importante do que o estresse, de que fatores estressadores, é saber lidar com eles, né? Que é essa busca mesmo do autoconhecimento, essa busca interna que nós precisamos fazer, exercitar, praticar todos os dias. Ótimo. Célia, assim, a gente vai finalizando, né? Mas antes de finalizar, qual é, assim, seu último recado, assim, o que você deixa, né? Nossa, eu já deixei aqui vários insights, assim, poderosos. Sim, eu já importantíssimos. Eu deixei umas frases aqui bem impactantes para que a gente possa entrar em contato com esse ser, com esse sujeito, com essa limitação humana que todos nós temos. Mas a frase que eu deixo assim, que possa trazer você para uma análise, né, um encontro com todo esse conteúdo que a gente trouxe hoje, tira um tempo para você. Encontre com sua essência, né, e trabalhe possibilidades de lidar com esses fatores, né, estressadores, estressantes que chegam até nós todos os dias. Essa avalanche mesmo de informações e excesso de muitas possibilidades, né? Encontre com você mesmo. Tá? E aí não precisa ser também algo tão elaborado, né? Assim, às vezes no próprio banho. O simples, né? o simples, né? Um momento, né? Não precisa ser o final de semana, né? Sim, com certeza, Vanessa. É isso que a gente falou, né? E até já repetiu aqui. Gente, entre em contato com o âmbito do seu ser, se esforce. Sinta seu corpo, sua textura, entenda suas limitações. E quando tiver muito difícil, identificou um problema, procure ajuda de profissionais. Nós temos profissionais muito capacitados no mercado. Procure psicólogos, terapeutas, né, médicos, né, da área, principalmente da saúde mental. Procurem ajuda, né? Estejam disponíveis a estar vulneráveis no momento que realmente está precisando. Não deixe chegar na situação de uma patologia, de algo mais grave, tá? Me coloco à disposição, tá? Eu atendo na Vita Clínica do Vale, me coloco à disposição e sempre um prazer estar por aqui. Ótimo. Então, ó, galerinha, né, já tá sabendo onde encontrar a doutora Célia, né, e seguir, né? Acho que o mais importante são essas dicas, né? Dicas valiosíssimas que, a princípio, podem parecer bobagem, mas que não é, né? De forma alguma, porque o autoconhecimento é algo que ninguém toma da gente. Exatamente. Né? Quando a gente está empoderada, né, de quem somos, de quem a gente quer ser, do que a gente gosta ou do que a gente não gosta, né? Qualquer coisa que a gente descobre tem, de fato, um conhecimento sobre a gente, isso é empoderamento. Isso é empoderamento, né? Entrar em contato com a nossa autenticidade, com a nossa verdade, né? O que eu gosto, o que eu preciso desenvolver em mim, né? De onde eu vim, olhar para o meu contexto, né? Valorizar, honrar, tudo isso é busca pelo autoconhecimento, gente. Tudo é encontro com nós mesmos, né? E ninguém pode fazer isso por nós. Então, aprofunde na sua autenticidade, né? E eu desejo o melhor para essa mulherada, meu Deus, para Limoeiro do Norte, para o Vale do Jaguaribe, para o Brasil, para o mundo. Estamos juntas.
Célia, muito obrigada pelas grandiosíssimas contribuições. Eu quero agradecer a doutora Vanessa pela receptividade, pelo Pod Vidal, né, esse podcast maravilhoso, que faz sucesso no nosso Vale do Jaguaribe. Eu honro muito esse convite, foi um prazer conversar um pouco, aprender, ensinar sobre esse tema tão relevante que impacta diretamente a nossa qualidade de vida. E a frase que eu quero deixar para vocês, para nós mulheres, que o mais importante do que essa preocupação com os fatores que nos estressam, que não está sob o nosso controle, é pensar em possibilidades, desenvolver possibilidades de lidar com eles. Perfeito, Célia. E aí, nós é que agradecemos, né, a sua disponibilidade de estar aqui, de contribuir maravilhosamente com essa temática, né, e a gente vai finalizando, né, mais um podcast. Esse mês, em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que aí a gente vai ter uma série de podcasts abordando a temática mulher. E hoje, nosso primeiro podcast, né, foi sobre gestão do estresse e as emoções em meio às multitarefas do mundo feminino. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco.